Falando um pouco mais sobre o rumen ele apresenta características muito próprias. Como nós já comentamos, é um órgão extremamente grande que pode apresentar uma capacidade de até 200 a 250 litros em bovinos adultos e possui também uma função extremamente diferenciada. Esse rumen ele é composto, além das estruturas anatômicas, por uma grande variedade de micro-organismos, principalmente bactérias e protozoários. A relação, a simbiose entre o bovino e essa microbiota é que permite uma das principais vantagens do bovino, que é o aproveitamento de frações fibrosas da dieta, que faz com que o animal consiga aproveitar frações que não são aproveitadas por outros animais. Isso ocorre em função da diferença na digestão, sendo que essa microbiota irá realizar uma fermentação, fermentando esse alimento e transformando em subprodutos que serão utilizados pela vaca. Dessa forma, nós precisamos que esse rumen seja composto por uma microbiota em harmonia e em equilíbrio, principalmente, com adequada quantidade de diferentes tipos de bactéria e protozoários para realizar as diferentes funções. De forma geral, as bactérias apresentam-se em maior quantidade. Essa massa microbiana, que normalmente apresenta um volume extremamente grande, é composta por uma infinita quantidade de espécies bacterianas. Mas, de forma geral, essas bactérias são divididas em dois grandes grupos, sendo esses grupos as bactérias celulolíticas e as bactérias amilolíticas. As bactérias celulolíticas, elas degradam os alimentos que possuem maior fração fibrosa, principalmente os alimentos volumosos, como a pastagem, a silagem, feno e outros ingredientes volumosos. Já as bactérias amilolíticas, elas possuem uma maior atividade a partir de alimentos que possuem grande quantidade de amido, como principalmente o milho. Essas bactérias, elas irão realizar uma fermentação, e essa fermentação será a partir de substratos, especialmente a glicose, que será proveniente dos dois tipos de carboidratos, fibrosos e não fibrosos, e essa glicose será utilizada pela bactéria. Além da glicose, a bactéria precisa também de outros componentes, como, por exemplo, os minerais, algumas vitaminas e principalmente uma fração nitrogenada. Justamente por isso, nós temos uma outra vantagem dos bovinos, que é o aproveitamento de frações nitrogenadas não proteicas, como por exemplo a ureia. Isso porque nós conseguimos realizar a solubilização da ureia, liberando moléculas de nitrogênio para as bactérias. Sendo assim, no rumen nós teremos energia disponível proveniente da glicose, que será proveniente dos carboidratos, e teremos nitrogênio, que é proveniente das frações de nitrogênio não proteica e das frações proteicas dos alimentos. Assim, essas bactérias conseguem utilizar esses componentes para suas funções vitais. Além disso, elas realizam o crescimento da população através da multiplicação do número de bactérias. Esse processo é extremamente importante para garantir uma maior quantidade de bactérias. Isso por quê? Porque grande parte dessas bactérias será transformada no que consideramos como a proteína microbiana. Essa proteína microbiana será uma fonte de proteína verdadeira de excelente qualidade para as vacas. Além dessa proteína microbiana, durante o seu processo fermentativo, as bactérias produzem também alguns subprodutos que elas não utilizam, que são os ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis são produzidos em grandes quantidades e em diferentes proporções em função do tipo de alimento. Sendo que, de forma geral, é produzido uma maior quantidade de acetato e, posteriormente, uma quantidade inferior de butirato e propionato. Esses ácidos graxos voláteis, ou AGVs, como são comumente conhecidos, vão ser responsáveis por fornecer a energia para a nossa vaca, sendo que eles podem ser responsáveis por até 70% da energia que um animal irá utilizar. Dessa forma, nós teremos o nosso rumen estratificado em diferentes frações,
composto por bactérias e protozoários e principalmente a digesta que está presente ali junto com o alimento. As bactérias, elas estão presentes principalmente na fração líquida. Nós podemos observar nesse esquema aqui que representa de forma clara o rumen, onde nós temos uma fração líquida e essa fração líquida ela será, nós temos na parte superior o que nós chamamos de sobrenadante, que são a fração fibrosa, ou que nós conhecemos também como metilrumenal ou colchão fibroso. Isso daqui acontece em função da diferença de densidade. Esses alimentos que estão na parte superior são alimentos menos densos e por isso ficam na parte superior. Por serem alimentos menos densos e que possuem uma menor quantidade de energia, eles precisam ser quebrados novamente. Para serem quebrados novamente, a forma mais eficiente de quebra é através da remastigação. Então nós teremos um retorno de algumas dessas frações para a boca, onde será realizada a remastigação desse alimento, quebrando em moléculas menores, e essas moléculas menores, em função de densidade, se tornarão mais solúveis, ficando mais misturada na fração líquida desse rumen. Nessa fração líquida, nós teremos a maior taxa de fermentação e produção de ácidos graxos voláteis. A partir dessa fermentação, nós teremos também a formação de gases. Alguns gases, especificamente, são decorrentes da fermentação microbiana. O principal gás que destacamos a importância dele é o metano. Esse metano ele é produzido a partir da formação principalmente do acetato, e essa formação do acetato resultando em molécula de metano irá formar grande quantidade de gás. Essa grande quantidade de gás formado, especialmente o gás metano e também o gás carbônico proveniente da respiração, irá formar uma camada gasosa no rumen. Essa camada gasosa irá ficar na porção superior, como veremos posteriormente durante o nosso exame clínico. Isso tudo vai garantir um adequado funcionamento do rumen. Para isso, nós precisaremos também avaliar como está esse rumen nas suas condições normais, sendo que nós teremos alguns pontos que precisam garantir a sobrevivência dessa microbiota rumenal. Um desses primeiros pontos que precisam ser garantidos é a ausência de oxigênio. A grande maioria das bactérias que habitam o rumen são bactérias anaeróbicas, sendo algumas anaeróbicas facultativas e outras anaeróbicas restritas, e não toleram altas concentrações de oxigênio. Por isso, o rumen, normalmente é considerado um ambiente anaeróbico, necessitando dessa condição para garantir a sua função. Um outro ponto que também pode ser considerado dentro do rumen é com relação à viscosidade desse líquido rumenal, sendo que o líquido rumenal ele é extremamente viscoso em função da quantidade de água que temos e também da mistura entre substâncias que estão presentes ali. Essas misturas envolvem desde as partículas de alimento quebradas ou a serem degradadas, como os produtos da fermentação microbiana. Dessa forma, nós precisamos que essa viscosidade seja mantida. O aumento da osmolaridade do rumen, ou seja, o aumento da concentração de nutrientes nesse líquido, pode alterar todo o funcionamento do rumen. Isso porque, nesses casos, nós teremos uma necessidade de retornar à osmolaridade normal. E para isso, o animal irá captar água dos outros tecidos, podendo levar o animal a casos de desidratação, como é o que observamos em casos onde nós temos o aumento da osmolaridade. Esse aumento da osmolaridade, muitas vezes, ele é decorrente da rápida fermentação e a liberação de produtos dessa fermentação, como os ácidos graxos voláteis e moléculas de hidrogênio que tornam esse ambiente ácido. Por isso, nós precisamos também controlar o pH desse rumen de forma geral, sendo que o pH ideal do rumen ele é próximo da neutralidade. Quanto mais próximo da neutralidade for, melhor. Mas é extremamente difícil mantermos esse pH próximo da neutralidade. Então, por isso, observaremos, especialmente em animais em sistema de produção mais intensivo,
nós observaremos animais com pH mais baixo, mas nós não queremos trabalhar com animais com pH de rumen inferior a 6 ao longo do dia. Por isso, nós tentamos manter esse pH, e para que isso aconteça, nós precisamos controlar a taxa de fermentação e a velocidade de absorção desses AGVs.